Olha, em dia de pânico no mercado financeiro, a B3, a Bolsa aqui de São Paulo, desabou 12,17% e fechou em 86.067 pontos. O menor patamar desde 26 de dezembro de 2008. E para fazer um balanço dessa situação econômica nacional e também internacional, a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o economista-chefe da consultoria MB Associados, Sérgio Vale. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan. Obrigado. Também registrando aqui Denise Campos de Toledo. Sérgio, nós estamos vendo hoje no exterior um movimento um pouco mais tranquilo, uma certa devolução do exagero de ontem. O petróleo com uma leve alta em relação ao tombo de ontem, as bolsas na Europa com altas em torno de 4%, a Bolsa do Japão também subiu, mas na verdade não repôs tudo que foi perdido ontem. Eu queria saber, em termos de perspectiva, se você vê condição de uma acomodação, primeiro porque a situação do petróleo não está resolvida e tem o coronavírus, né? Pois é, Denise, na verdade a gente está em uma situação há muito tempo de desaceleração, desde o início do ano com a questão, se você olhar início de 2020, a gente teve a questão dos Estados Unidos com o Irã, né, o conflito que teve entre os dois, que já subiu o preço de petróleo naquele momento, você teve depois a queimada na Austrália, que trouxe toda a questão ambiental, e no final do mês o coronavírus, né, que perdurou durante fevereiro e vai perdurar durante os próximos meses, trazendo impactos ainda muito grandes no nível de atividade. Então, esse elemento que aconteceu ontem do petróleo, mais um elemento inesperado nisso tudo que a gente está tendo desde o início do ano, só joga contra uma recuperação mais efetiva das economias daqui para frente. Eu acho que o que é mais preocupante disso tudo, Denise, é que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ver os bancos centrais e as políticas fiscais de todos os países que estão sendo muito afetados tentarem reagir. Só que a gente não está conseguindo ver esses instrumentos aparecerem. Política monetária foi muito utilizada, a taxa de juros já está muito baixa, política fiscal já foi muito utilizada em 2008. Então, acho que mais importante hoje, até do que a crise em si, é saber como é que a gente vai sair dela. Isso não está muito claro ainda para os economistas. É um exagero falar que é a pior crise desde 2008, Sérgio? Não, certamente a pior crise desde 2008. A de 2008 foi quase uma depressão. A gente ali utilizou tudo que se poderia de arsenal de economia que a gente conhecia desde a Grande Depressão para justamente evitar que uma outra Grande Depressão ocorresse. Mas qual foi o problema? A gente usou tanto esses instrumentos em 2008 e 2009 e, na verdade, continuou utilizando ao longo dos anos seguintes, que agora, numa crise adicional que a gente está tendo, a gente não tem mais esses instrumentos para utilizar como a gente tinha tão intensamente naquela época. Então, essa é a grande dificuldade. Eu acho que não é uma crise da intensidade da que a gente viu em 2008. 2008 era uma crise essencialmente financeira, e aí você tem um impacto muito grande no sistema bancário, no sistema financeiro, na intermediação financeira, então se afeta muito o crédito. Agora você tem um problema nas empresas americanas, especialmente, de excesso de endividamento, e alguns outros lugares também. Então, assim, eu acho que é um problema um pouco menor do que foi naquela época, mas eu acho que agora o problema maior que a gente tem é justamente as portas de saída, que eu vejo com muita dificuldade a gente encontrar alguma. Augusto. Agora, a pergunta de leigo, numa segunda-feira como a de ontem, né? Quem é que sai ganhando? Alguém ganha, né? Quem vai sair ganhando, na verdade, no final, lá para frente, quando a bolsa cai nessa magnitude, você sempre tem aquelas opções do pessoal que volta a comprar depois que a bolsa cai nessa magnitude. Taxa de câmbio, como subiu aqui no Brasil, na magnitude que subiu, você acaba auxiliando de alguma forma o exportador. A exportação acaba tendo um benefício por conta disso. Mas, na verdade, Augusto, muito pouca gente tem ganhos nesse sentido. Porque a hora que a taxa de câmbio sobe nesse patamar, a incerteza para onde vai a taxa de câmbio, a volatilidade dela, os altos e baixos muito intensos, isso mesmo para o exportador é muito ruim. Você não tem segurança de que taxa de câmbio você vai travar para fazer a exportação. E para o importador, então, é pior ainda. Você está falando de uma taxa de câmbio que é proibitiva para muito importador. Então, assim, entre mortos e feridos, acho que tem poucos ganhadores. A maior parte mortos no momento dessa crise. Sérgio, pergunta agora de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria, você vai falar por aqui. Não temos o Zé ainda. O Zé Maria caiu a conexão. Denise. Sérgio, eu acho que tem um problema adicional, porque tanto a economia mundial como a própria economia brasileira já vinham com uma certa dificuldade de crescimento no início deste ano. Se tinha uma perspectiva melhor, porque havia um entendimento entre China e Estados Unidos, que tirava uma das grandes travas que nós tivemos no ano passado. Mas depois nós tivemos o PIB do 2019 divulgado aqui no Brasil, que trouxe uma decepção, apesar de esperado, né, mas reforçou aquela preocupação com o ritmo de crescimento, e agora o coronavírus impõe a interrupção de atividade em muitos locais. Né? Pois é, aqui a situação começa a ficar mais complexa, porque a gente teve um início de governo Bolsonaro com um crescimento muito baixo, né?
1,1%. A gente está entrando no segundo ano com um certo balde de água fria, que foram os resultados do final do ano passado, que foram ruins. Já fizeram o Banco Central rever um pouco a sua posição de juros, né? A gente estava com 4,5%, foi para 4,25%. E agora o corona, né? O corona tem um efeito muito grande em termos de expectativas, afeta canal de investimento, afeta canal de exportação, então não tem como a gente não ser afetado por essa crise que está acontecendo lá fora. Por hora, o que aconteceu? Final do ano passado, todo mundo muito otimista, crescimento esperado 2,5% a 3%. Entra começo do ano, os dados muito ruins do final de 2019, crescimento vai lá para casa dos 2%, algumas pessoas até 2,5%. Corona desabou isso, né? A gente está falando hoje todo mundo de crescimento abaixo de 2%. A gente está falando de crescimento entre 1,5% e 2%. Quer dizer, de novo, pelo quarto ano seguido, crescimento na casa de 1%. E eu digo mais, a gente tem infelizmente, pelos desdobramentos da crise que a gente tem agora lá fora, a gente pode ter que, infelizmente, rever novamente esses números. A gente pode ter números que fiquem próximos do que foi ano passado, se a crise não melhorar rapidamente ao longo aí dos próximos meses. Então, assim, a gente tem mais um ano perdido, infelizmente, em taxa de crescimento e vai colocar uma pressão inesperada no governo, né, para tentar responder de alguma forma à crise internacional, está tentando trazer algumas medidas de política econômica para tentar reativar a economia. A gente sente que o presidente está muito tenso com o crescimento baixo desse ano, né, olhando em vistas à eleição de 2022, e a gente fica um pouco preocupado como é que vai ser a reação do governo a essa crise. A melhor reação que a gente poderia ter é acelerar o processo de reformas que a gente tem hoje no Congresso. Não tem alternativa. Outra pergunta que certamente se fazem os espectadores e ouvintes pouco afeitos aos mistérios aí da economia. Em 1974 ficou claro, o preço do petróleo subiu, no governo Geisel, subiu exponencialmente e houve a crise. Agora baixou e houve a crise. Como entender isso aí? Baixou, na verdade, por conta da situação toda que teve entre Rússia e Arábia Saudita. E, na verdade, quando a gente vê uma desaceleração dessa forma, uma possibilidade de crise na atividade, na verdade, o petróleo está respondendo a isso. Se você tem uma demanda menor na economia, você vai ter uma demanda menor de petróleo. A hora que isso acontece com uma economia que está com uma oferta de petróleo bastante alta, o preço acaba reagindo para baixo, né? A crise da década de 70 foi diferente. Foi uma crise gerada pelos próprios produtores de petróleo que quiseram cortar a produção para jogar o preço lá para cima. Exato. Agora foi uma reação por conta da desaceleração, mas também de uma briga interna entre Rússia e Arábia Saudita que jogou o preço para baixo com outras intenções também, né, de afetar a economia americana por conta da produção do shale oil e do shale gas, que cresceu muito ao longo dos últimos anos. Os Estados Unidos se tornou um grande exportador de petróleo e a Rússia e a Arábia Saudita estão muito incomodadas com isso. Então tem reações geopolíticas também por trás dessa decisão. Bom, nós estamos aqui falando sobre a crise, o mercado financeiro, com o economista Sérgio Vale. Ô Sérgio, os jornais hoje trazem inúmeras opiniões, análises de especialistas, claro que não podia ser diferente. E eu destaco aqui uma fala da Mônica de Bolle, que a Denise sempre ouve aqui na Jovem Pan. Ela diz o seguinte: é preciso eliminar o teto de gastos, pensar que tipo de estímulo fiscal pode ser feito. Só acho que o Brasil precisa aproveitar esse momento, ou pode aproveitar esse momento, para fazer a lição de casa, e essa ideia é viável? Olha, você está falando de um momento de crise profunda lá fora, a gente está passando por um processo de ajuste fiscal desde 2016, não é algo recente, a gente ainda tem um déficit público muito elevado, a dívida agora está começando a ceder. Então, você falar neste processo de crise, de desfazer uma regra do teto que foi tão difícil de ser colocada, eu também tenho algumas divergências de como a regra foi feita. Eu acho que ela poderia ser mais flexível. Mas você não muda esse tipo de coisa no meio da crise. Então, eu acho assim, saída fiscal agora, como muita gente está pedindo, vamos fazer investimentos públicos nesse momento para a crise. Mas veja, primeiro, investimento público leva tempo para você ter efeito na economia. Isso gerar investimento, contratação, construção, não é da noite para o dia. Especialmente quando a gente está falando de setor público, é muito mais demorado que o setor privado. Você vai começar a pensar fazer isso agora, vai começar a aparecer resultados, efeitos lá em 2021, 2022, não é para agora. Então, eu não sei se investimento público seria uma solução para a crise neste momento. Acho que política monetária, taxa de juros, instrumentos como diminuição de depósito compulsório pelo Banco Central são instrumentos muito mais rápidos, viáveis, com menos custo do que você desmontar uma regra do teto, aumentar o investimento público que não vai ter efeito agora. Então, eu acho que essa não é uma solução. Na verdade, é uma falsa solução que vai trazer mais problemas do que benefícios para a gente. Bom, agora sim o Zé Maria Trindade faz uma pergunta para o economista Sérgio Vale. Zé Maria.
Pois é, a situação é tão complexa que o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros agora em Nova York, depois Miami, né? E recomendou serenidade e tranquilidade. A minha curiosidade aí para esta serenidade é com relação ao dólar. Aquela pergunta clássica de $1 milhão qual é o teto, qual é o piso do dólar, né? Mas o senhor acredita no discurso aberto do ministro Paulo Guedes de que é o mercado que manda e o dólar é flutuante ou tem ali um limite? Olha, eu acredito muito na questão de serenidade em qualquer tipo de crise, eu acho que é por aí mesmo. Agora, a questão que eu acho que é o mais complexo aqui é a hora que o presidente fala de câmbio a 5, a hora que o ministro da Economia fala de câmbio a 5, você está quase sinalizando para o mercado que, ok, tudo bem ir para essa taxa de câmbio. E praticamente quase que a gente atingiu esse patamar ontem de 4,80. Né? Então, assim, mais rodadas de crise que a gente pode ter pela frente, e dado o tamanho do que a gente está vendo de crise pode acontecer, eu não descartaria, eventualmente, essa taxa de câmbio subir ainda mais, a gente vê ela chegar a R$5 por dólar. Né? Especialmente depois de sancionado pelas palavras do próprio ministro, do próprio presidente. Então, assim, eu acho que vai acabar acontecendo, mas não é uma taxa de câmbio permanente. Né? Durante a crise ela vai ficar muito volátil, vai ficar muito pressionada, mas os fundamentos da economia brasileira hoje são muito melhores, por exemplo, do que era em 2002, quando a gente teve a eleição do Lula e foi um choque cambial tremendo, mas porque as contas externas no Brasil naquela época estavam muito ruins. Hoje as contas externas no Brasil não estão tão ruins assim, a gente está tendo uma recuperação da economia, as reformas estão sendo feitas, então não há justificativa, não há fundamentos para a taxa de câmbio permanecer no patamar que ela está agora. Então, passada essa crise, esse momento mais delicado que a gente está tendo agora, eu veria essa taxa de câmbio voltando para os patamares que a gente estava no início do ano, em torno de 4,20. Né? Não vejo esse 4,80 ou 5 como uma taxa sustentável, não. Bom, aqui com o Sérgio Vale, nos estúdios do Jornal da Manhã. Agora a pergunta que chega, Sérgio, com o Sami Dana. Sami, com você. Muito bom dia, Sérgio. Ontem foi um dia devastador para a Bolsa Brasileira, a maior queda percentual desde 98. Qual a expectativa para a Bolsa hoje? Você acredita que tem esse efeito super reação, ou seja, as pessoas exageraram na queda e hoje deve compensar um pouco? Tudo bem, Sami. É muito normal, depois de uma queda desta magnitude, não foi pequena que a gente viu ontem, a gente tem uma leve alta no dia seguinte. Né? A gente já está vendo isso acontecer nas bolsas europeias, nas bolsas asiáticas. Então, assim, não dá para dizer exatamente que número que a bolsa vai ter de reação hoje, mas quase com certeza, salvo alguma outra tragédia que possa acontecer durante o dia, o normal de se esperar é que a gente tenha alguma pequena volta da taxa da bolsa hoje. Né? Não dá para saber exatamente que patamar, mas eu acredito que tem aí uma pequena aceleração depois da queda muito forte que a gente teve ontem. Agora, Sérgio, ainda em relação ao câmbio, havia uma situação de tranquilidade, mas até certo ponto, porque desde sexta-feira passada o Banco Central está atuando de uma forma pesada, ele voltou a vender moeda, hoje tem leilão novamente, né, antes da abertura do mercado, para tentar minimizar a pressão, e fica também a expectativa de atuação do Banco Central na questão dos juros. Então, eu queria saber nesses dois pontos, em relação ao dólar, se ele pode tentar estabelecer um teto para evitar danos maiores para a economia, e no caso dos juros, vale a pena agora acompanhar essa onda internacional? A Federal Reserve cortou os juros, o Brasil já está no menor nível da Selic já registrado. Eu acho que no câmbio o Banco Central não pode sinalizar nível, ele não pode nunca sinalizar, olha, eu estou confortável com 4,80, eu estou confortável com 5. O que ele tem que operar, ele tem tentado fazer isso, é usar os instrumentos que ele tem, como swaps cambiais, para tentar evitar um pouco de volatilidade, uma alta exagerada dessa taxa de câmbio. Mas se o mercado vê que o equilíbrio neste momento é uma taxa de câmbio de 5, o Banco Central não pode chegar e falar, eu não quero 5, minha taxa de câmbio de equilíbrio para mim agora é 4,80. O mercado vai ficar testando o BC até ele perder reservas suficientes e não resolver a situação. Então, não é por aí, né? O câmbio, eu acho que você tem que ter instrumentos para tentar diminuir a volatilidade, mas nada além disso. E na questão dos juros, Denise, a gente teve uma primeira rodada de queda no começo do ano, foi, né, de 4,5 para 4,25 por conta da desaceleração da economia, e agora a gente vai ter uma nova rodada. Né? Depois que o Fed decidiu de forma abrupta pela queda de 0,5 ponto percentual nos Fed Funds, o BC foi compelido a fazer uma decisão no que não é muito diferente. Né? Ele soltou uma nota no mesmo dia dizendo que o risco para a atividade é maior do que qualquer outra coisa. Então, muito provavelmente, na próxima decisão, agora, dia 18, a gente vai ter uma queda adicional
de juros. Eu acho que vai ser uma queda em torno de meio ponto, então a gente está falando de uma Selic que cai de 4,25, podendo ir para 3,75. Não descarto quedas adicionais mais à frente. E por quê? Inflação está sob controle, a gente está falando de IPCA esse ano, que vai ficar pouca coisa acima de 3%, nível de atividade ainda está muito fraco, taxa de desemprego ainda está extremamente elevada, a média esse ano vai ser em torno de 11%. Então você tem condições muito concretas de uma economia fraca, uma inflação baixa, para o Banco Central poder ser um pouco mais ousado e derrubar a taxa de juros agora. Eu acho que ele está sinalizando que vai fazer isso e eu não vejo problema disso acontecer agora. E só para a gente fechar, o Samidana faz a última pergunta da nossa entrevista com o Sérgio Vale. Sami. Agora, apesar dessa expectativa de queda da taxa de juros, as curvas já estão aumentando no médio e no longo prazo. Antes, a percepção era de uma queda, muitas casas de análise estavam cravando aí 3,5% ou 3,25% até para o final do ano. Qual a sua expectativa de Selic para o final do ano? Eu acho que para esse ano, Sami, a gente ainda tem um cenário de Selic baixa, porque essa crise vai perdurar durante um bom tempo. Cenário de atividade e inflação permite isso. Então, assim, acho que dá para chegar a 3,75 ou 3,5, a gente vai ficar com essa taxa pelo menos uns 6 meses. Porque no segundo semestre de agora, de 2020, o Banco Central já vai estar começando a olhar 2021. E 2021 é um cenário de crescimento provavelmente um pouco melhor, inflação um pouco mais alta, a meta também vai ser mais baixa ano que vem, o Banco Central está muito atento a isso, que nível de inflação que a gente vai ter para uma meta que vai ser 3,75, um pouco mais baixa. Então, por conta desse cenário, o 3,5 ou 3,75 de juros que a gente vai ter agora não é sustentável durante muito tempo. A gente vai ver aí durante alguns meses essa taxa, mas como você bem disse, muito provavelmente a Selic vai voltar a subir. Quando? Eu acho que mais para 2021, início de 2021, a gente começa a ver essas taxas subirem. E qual seria uma taxa possível de se alcançar no ano que vem? Eu acho que dá para chegar em 5,5, né? Não muito mais do que isso, a gente não precisa de taxas muito elevadas como a gente teve no passado, porque a inflação está sob controle, a atividade ainda está fraca, então não vejo muito problema de política monetária aí olhando pelos próximos 2 anos no Brasil. Sérgio Vale, economista da MB Associados, obrigado por estar aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, esclarecer os ouvintes e os espectadores. Obrigado. Obrigado, Fuzês, foi um prazer.